Olá, eu sou o Thiago Orsetti, estou apresentando aqui o podcast Muretas. Nesse episódio temos aqui conosco Otto Domingues, da Litoral Suprimentos e Outsourcing de Impressão. Temos aqui também Rogério Pérez Gouveia, da Antec Portaria Virtual e Monitoramento Remoto. E temos também nosso convidado Adilson Lima, escotista e sindicalista. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela oportunidade de entrevistá-los. E vamos bater um papo bem descontraído aí sobre a nossa pauta de hoje, é comodidade nos negócios com mais praticidade no dia a dia. Muito obrigado mais uma vez e vamos lá. Otto, fala um pouquinho aí desses... Como é que começou essa tua história há 35 anos na Xerox? Então, Thiago, em 1990 entrei na Xerox do Brasil, novo, e foi uma grande escola, até 2004, onde eu saí e montei a empresa, quer dizer, trabalhando com copiadoras, impressoras, toners, há 35 anos, né, tentando entender essa mudança de mercado que hoje sai do papel para o digital, mas nunca deixa de se usar o papel, né? Legal. Na verdade, assim, pelo que eu entendi, a prestação de serviço é aquela empresa que precisa tem ali a necessidade da impressão do papel, a Litoral vai lá e fornece o equipamento e dá a manutenção, correto? Sim. As empresas que falam que não usam mais o papel, na verdade acabam sempre usando. A gente pensa, por exemplo, em escritórios de advocacia, que hoje os processos são todos digitais, mas eles consomem muita impressão, ainda consomem muito papel, né? Então, a necessidade de você ter uma multifuncional, uma impressora, ainda é muito grande, né? E a Litoral entra nesse nicho de mercado, locando impressoras, né? Onde o cliente ele tem a tranquilidade de cuidar do seu negócio, porque se tiver problema com a impressora, nós cuidamos para ele. Diferente dele ter a impressora, que se ele tiver um problema, ele vai ter que levar para arrumar, esperar, orçar, arrumar, ficou parado, precisando de uma impressão, muitas vezes 15 dias, sem poder imprimir. Eu traço um paralelo do serviço da Litoral com a questão dos carros, né? Muitas empresas hoje não têm frota própria, locam carros da mesma forma que locariam uma impressora para ter essa praticidade. Quebrou, olha, sim, liga, o pessoal entrega outro carro. Sim, se você colocar na ponta do lápis, lógico que sai mais barato comprar um carro. Mas a praticidade que você tem de locar um carro, que saber que se a sua necessidade mudou, você altera a qualquer momento. Se você tiver um problema, eles vão te dar um outro carro reserva. Quer dizer, você não vai ficar parado, você não vai ficar sem. E hoje em dia, o mais importante para a maioria das pessoas, essa comodidade, essa praticidade, pela necessidade de você ter agilidade no dia a dia, do que o financeiro acaba ficando muitas vezes em segundo plano. Lógico, dentro de um equilíbrio, né, de um custo-benefício, mas a tendência de mercado para carros, como você colocou como exemplo, é uma tendência de mercado que vai cada vez crescer mais. Não, e sem contar que no caso das empresas que têm frotas de veículos, chega uma hora que você tem que pagar a documentação desse carro todo ano, né? Seguro, documentação desculpe, mas eu acho que na ponta do lápis até fica mais barato, né? Pneu, você locar. Pneu. Acho que o pneu também é manutenção. É que tem uma coisa que poucos levam em conta. Quanto custa o seu tempo? Sim, é imensurável. Coloca um valor, tenta colocar um valor no seu tempo. Se você perder 2 horas por algum problema que você tenha, quanto te custa essas 2 horas? Na hora que você coloca o quanto é importante o seu tempo, você não perder tempo, ter essa agilidade, você vai ver que vale a pena. Sim, sem dúvida. Rogério, fala um pouquinho aí, pegando o gancho Pegando o gancho do Otto, a gente faz aluguéis de controle de acesso. E toda vez o pessoal pergunta, mas eu quero comprar facial para colocar no meu prédio, eu não quero alugar. Facial seria o reconhecimento facial para... Reconhecimento facial, o controle de acesso daquele... Vai ter o controle de quem entrou, de quem saiu, você não põe mais a mão em nada, né? Você chega lá, olha, a facial abre. E é justamente o que ele acabou de falar.
pessoa não tem tempo, vai ficar ligando para consertar, vai demorar porque a gente vai mandar para assistência. Você comprou. Porque antigamente o condomínio comprava toda essa parafernália. Hoje a gente mais aluga do que vende. Perfeito. Tá? Além do alto custo, né? Porque uma facial é cara, a manutenção é toda por nossa conta e a praticidade que ele acabou de falar. Ah, deu defeito na facial da rua. Se a gente não conseguir consertar, coloca uma nova. Acabou. O prédio nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes o prédio fala assim, ué, tá diferente aqui, né? Nem sabe por quê. Porque a gente diagnosticou no nosso sistema que a facial estava com defeito, foi lá no condomínio, trocou, porque não vai fazer nota para o prédio, porque é nossa mesmo. Sim, prestação de serviço. Está dentro da prestação de serviço, do contrato de prestação de serviço. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, pô, mas eu não quero, eu quero comprar. Aconteceu agora recentemente no condomínio nosso, deu defeito na facial, saiu de linha. Tudo bem, é só colocar uma nova. Não é. O equipamento que recebe o sistema não vai aceitar a nova. Ele vai ter que trocar o sistema todo. Imagina esse custo para o edifício. Exatamente, entendeu? Então, ele o edifício pensou nisso na hora, né? Falou, quero comprar. Nós vendemos. Aí deu defeito, depois de um tempo deu defeito normal, só que aquele produto não tem mais. Ele vai ter que troca tudo de novo. Ele não vai trocar só a facial, ele vai trocar o sistema de controle, né, que ele tem hoje. Ele vai ter que colocar um servidor. Então mudou bastante as coisas. Nossa, imagina. Entendeu? A dor de cabeça que é o ir e vir de centenas de pessoas que moram no condomínio. É porque a evolução de eletrônica é muito alta, né? Hoje você tem um produto, hoje já está saindo facial, leitor de palma de mão, né? Já está saindo, é um avanço tecnológico, é mais preciso que a facial. Ô, louco, sério? É. Inclusive, eu acho que a gente aqui na Baixada tem um problema da maresia e os equipamentos, a durabilidade é muito menor, né, Rogério? Dura bem menos. A maioria dos prédios de frente à praia aí, a durabilidade da fiação é muito curta. Eu presto serviço em São Paulo também. A gente tem 5, 6 anos que não mexe numa fiação. Aqui é cada 4 meses, 5 meses. A oxidação aqui a oxidação ela influencia bastante. Tem equipamentos que, se você não zela por eles, aqui a durabilidade comparada aqui em outras regiões assim como carros e outros materiais que deterioram. O carro melhorou bastante. A tecnologia também favoreceu, né? Sim. A tecnologia favorece tudo, né? Hoje em dia é difícil você ver um carro podre na rua. O tratamento é diferente. É verdade. É difícil você chegar agora e falar, nossa, esse carro está todo podre. É paralama, agora é de plástico, né? É isso que eu ia falar, né? Até os equipamentos, não só os equipamentos, mas também a carcaça do carro hoje não amassa, quebra ou risca no máximo. Diferente, bem diferente. Adilson Lima, 20 anos atuando no escotismo. Fala um pouquinho pra gente como é o movimento escoteiro, é interessante. Primeiro, deixar bem claro que o movimento escoteiro ele tem mais de 100 anos aqui no Brasil. E Baden-Powell. O que acontece? O movimento escoteiro ele é feito para o jovem. Uma coisa que muitas pessoas ainda não sabem é de que o movimento escoteiro não é para aprender a fazer fogueira e montar barraca e fazer excursões na mata. Sim, também fazemos isso, que é para estimular, mas sobretudo o movimento escoteiro ele no seu método, entendeu? É o aprendizado e o desenvolvimento da criança, porque inicia-se com 6 anos e meio e vai mudando, né, de um lobinho. A partir então da idade dos 11 ele já é escoteiro, que vai até os 15, que é sênior e guia, e a partir dos 18, que ele já é um adulto, né, já é considerado pela lei 18 anos, ele é pioneiro, que vai até os 21 anos. Então, isso é um aprendizado de vida, tá? Claro, todas as atividades são feitas com base, segurança, para instruir, para que a criança, o jovem, de acordo com a idade dele, cada um tem a sua ênfase, de acordo com o período, para que ele possa desenvolver suas habilidades pessoais. Imagine hoje, as crianças têm dificuldade em jogar bola. O que você faz? Coloca na escolinha. Aonde você vê uma criança jogando bola na rua? Algumas durante as férias, olhe lá. Não, vai na escolinha, porque pensa na profissionalização. Quando você coloca numa prática esportiva ou de uma cultura, seja música, dança,
muitas das vezes é porque a criança tem aptidão ou porque o pai queria. Muitas crianças que nós recebemos lá, o pai queria ser, aí leva. Poxa, mas ficar 3, 4 horas num sábado, na maioria dos grupos, as atividades são nos sábados, ou pela manhã ou pela tarde. E aí ficar 3, 4 horas lá, fazendo atividades descontraídas, com educação, com disciplina, com respeito, às vezes não contempla aquilo que a criança quer. Estuda a semana inteira e acordar no sábado, então existe. Então quem faz o escotismo é o adulto, e quem pratica, e para quem é feito, é o jovem. É uma coisa muito boa, né? Faz 20 anos que eu coloquei meu filho, ele adquiriu a idade, hoje já é um adulto, mas eu dei continuidade. E aqui na Baixada Santista tem vários grupos de escoteiros que durante o ano vão recebendo esses jovens e vão fazendo a chamada capacitação para que se tornem pessoas melhores. Socialmente, política, reconhecimento do meio ambiente, tá? Valorização também. Né? Valores da vida, tá? É muito importante. Legal, é um movimento complementar à educação formal, Isso. trazendo cidadania, noções de civismo, conhecimentos que ele não adquiriria na escola ou no meio familiar, né? Uma complementação. Principalmente porque ao longo desses todos os anos, o sistema de ensino ele foi se adaptando a algumas realidades. Curiosamente, recentemente foi indicado e proibido o uso de celular nas escolas. Nós também tivemos que conversar com os jovens e fazer eles entenderem que existe a necessidade, por segurança, por manter o contato com os pais antes e depois das atividades. Nós tivemos agora, nesse último feriado, 4 dias, tivemos um ARP, um acampamento regional de patrulhas. Tinham 1.000 jovens, tinham 1.000 pessoas, entre jovens e adultos. O uso do celular é algo costumeiramente é utilizado. Se você falar que não podia levar, você ia ter um problema. Tivemos perdas, tivemos extravios e tinham vários locais para carregar os celulares. Por quê? Dentro da atividade eles tinham que promover o movimento escoteiro, também tem essa questão da atualização, né, que os senhores aqui trouxeram. Todo o sistema de pontuação, de acompanhamento, de contato, estava na ênfase dessa atividade, fazer e trocar mensagem com outros membros. Como era algo do estado de São Paulo, esses quase 1.000 jovens... Promover a interação entre os membros. Isso. Através de quê? Contato. Então marcava ponto quem mais tinha contato. Então era toda hora, seu contato, aí pegava, então marcava. Ou seja, essa interação da modernização está no movimento escoteiro. Legal essa concepção da atividade, porque, corrija-me se eu estiver enganado, o telefone afastou as pessoas. Então, o contato pessoal, eu né? ia até falar sobre isso. Você tem o contato à distância, você fala com a pessoa, mas você não vê mais a pessoa, não senta para tomar um café. E aí, nessa atividade em particular, você teve a necessidade da interação. Isso. A proposta, dentro dessa proposta é o seguinte, era circular dentro dos continentes, né? Então tinha chamadas bases, né? Cada momento, né? E em base, as bases aplicavam as atividades respectivas aos países, né? Então teve o rugby, aí teve da Ásia, tá, todos. Mas em todos os momentos, o QR Code, que o monitor, né, carregava, então ele tinha que interagir, ou seja, poxa, é isso que o jovem vive, então vamos usar esta ferramenta para estimular a troca de correspondência. Isso que eu acho que é muito importante. Você ia comentar, Otto? Isso que está sendo colocado é interessantíssimo, porque quando a gente fala de educação e tecnologia, tá? Hoje a gente tem um problema, eu acredito que o Rogério deva passar por isso, que é muito difícil você conseguir funcionários e falar assim, olha, eu não quero que use o celular é para trabalho. Ela vai dar um Fala assim, olha, se você vai usar Instagram, Facebook, por favor, não aqui. Então esse emprego não serve para mim. Quantos casos, se você pegar e proibir, falar, olha, você chegou na empresa, você deixa o celular, você só vai pegar na hora de ir embora, boa parte vai pedir demissão. Bom, porque não consegui. O que acontece? Isso que ele está colocando do escotismo, de treinar esses jovens
para saber lidar com a tecnologia de uma forma positiva, pode ser que essa próxima geração saiba usar a tecnologia de modo produtiva no seu trabalho. Nós tivemos um episódio do podcast onde as entrevistas de emprego hoje falam da questão de você ter o home office. Porque a pessoa quer. Então, como mudou, né, essa questão toda da interação? Existe uma era antes de pandemia e uma era depois de pandemia. Você ia fazer um comentário, por favor, Rogério? Eu ia falar que o que é triste no celular é você ir hoje num restaurante e olhar dos lados aqui, as pessoas não conversam mais. Você vê casais novos, sentados na mesa lá, olhando pro celular. Você fala, cara, eles não conversam, hoje não conversa mais. Entendeu? O cara come a pizza lá e fica olhando pro essa celular. questão da desconexão, né? A gente vive uma era... O cara está conectado e ao mesmo tempo está desconectado, né? Ele está conectado no virtual e desconectado do pessoal, né? É interessante isso, né? Mas essa maneira... É uma maneira de educar a pessoa a usar a tecnologia. De forma inteligente, racional, né? Não ficar escrava da tela. Aprender a usar de forma produtiva. Exato. Que o celular seja uma ferramenta produtiva. Não, na escola, no trabalho. É muito triste proibir o celular na escola por causa do abuso, quando deveria ser diferente. Eu acredito que deveriam educar esses jovens ao saber usar o celular como uma ferramenta produtiva na escola, porque eles no futuro saberiam usar no trabalho. Mas não, é mais fácil proibir do que educar. É o que acontece. Acho que não só o celular, mas como várias outras coisas, é a questão da disciplina. Quando teve essa questão da iniciativa nas escolas, se tornou lei e tudo, a gente estava iniciando uma outra grande atividade, foi um Jamboree Nacional, foi 7 dias. Só ajudando aí o entendimento, o Jamboree é uma reunião internacional e esse foi nacional, então era de vários estados, e tinham aí para mais de 6 mil pessoas. E todo mundo falou assim, poxa, é muita gente, onde vai carregar celular? Muito sinal, que nem um show. Aí, não vai poder levar celular, porque vai perder. Nós preocupados com a questão do bem. Aí veio um comunicado seguinte, a movimentação e a interação vai ser por celular. Aí a chefe, que são os adultos, falou assim, e agora? Então nós tivemos que criar algumas disciplinas, porque descarregou. Então a questão maior é a seguinte, você disciplinar. O casal, Rogério, sai para fazer refeição, está esperando um comunicado, está esperando um contato, um colega manda uma mensagem, se você não tirar da sua frente, se você não desligar, como regra, como foi colocada uma regrinha para gente, pessoal, não vai poder usar, não vai vibrar, porque senão está aqui, pisca, e agora, né, você interage com o relógio, aí você está falando, pisca, está chegando mensagem ali, ou seja, a disciplina para o uso. Aí que é talvez uma dificuldade para algumas pessoas. Não, o papel preponderante do escotismo de formar jovens capazes a ter essa disciplina. A gente vive hoje esse momento do profundo uso excessivo, né, exacerbado da tecnologia, mas é como o Otto falou, a gente conseguir... Hoje tem tudo, né? Tem teu RG, tem teu SIC, tem tua habilitação. Viramos hiperdependentes, né, da Você consegue entrar no condomínio pelo celular, sair... Para vocês terem uma ideia, no movimento escoteiro, aqui na palma da minha mão, e cada membro que eu monitoro tem um mapa de progressão, ou seja, como se fosse a nota da escola. E na escola não é diferente. Então, na palma da mão, ele faz o que ele está conquistando, eu valido, eu acompanho, ou seja, disciplina. Aí a gente cobra, fala, terminou a atividade, avalia, põe na sua progressão. Então, é disciplina, não é proibir, é disciplinar. E você falou, Otto, criar esse momento que é o seguinte, tem que usar, mas usar com racionalidade e para o bem. Voltando a falar do negócio em si, racionalidade. Otto, quais são os diferenciais racionais para a pessoa abrir mão de ter uma impressora e ter o serviço da Litoral Suprimentos na empresa? Hoje em dia, acho que a maioria das empresas, eles começam, o foco no seu negócio é muito maior. A partir do momento que você está dando um foco maior no seu negócio, você começa
ter que terceirizar a atenção de problemas e situações paralelas que possam vir a acontecer. Então, no caso do o teu computador, se a sua rede é muito importante, você vai ter um TI lá dentro. Se você tem uma situação mais tranquila, você contrata um terceirizado. Tá? No caso de impressoras, é uma situação teoricamente mais tranquila, desde que ela funcione. Porque você tem uma necessidade de imprimir um documento, tá? Imprimir um documento, um contrato, você precisa dele na hora. E se a sua impressora der problema? Você vai levar numa assistência, você vai esperar o orçamento, você vai esperar a aprovação, chegar as peças, consertar e você recebê-la de volta, se ficou 15 dias. Sabe o que eu fiquei pensando agora? Um cartório sem uma impressora, o que acontece? Praticamente todos os cartórios hoje em dia, eles têm, se tem máquina própria, mas eles têm locadas também. Sim, para ter backup, né? Eu tenho alguns cartórios aqui de Santos como clientes, máquinas locadas, e eu tenho um cartório que eles têm máquinas próprias. Contudo, ele tem 2 máquinas de backup, que ele foi obrigado a ter. E eu faço toda a manutenção e fornecimento de suprimento deles. E eu, por contrato, eu tenho que dar uma atenção muito rápida. Então, ele criou praticamente uma estrutura que eu tenho própria. Só que ele tem, vamos dizer, 10 máquinas, ele teve que ter 2 a mais para backup, né? Ele tem um contrato de manutenção comigo, ele tem o consumo de suprimento. Se colocar na ponta do lápis, não ficou muito diferente do que pegar a locação. Pegando o gancho que o Adilson Lima nos colocou dessa racionalidade, Rogério, fala pra gente, além desse serviço, né, que é o reconhecimento facial para acesso, que mais outros serviços a Antec oferece dentro assim, dessa questão da racionalidade? Nós estamos com portaria virtual agora, né? Já tem 5 anos. Todo o nosso sistema é todo Intelbras, 100%, até o cabeamento é da Intelbras. Nós esperamos chegar nesse nível. Só um minutinho, a questão da portaria virtual é o fato de você não ter mais o porteiro ali abrindo e permitindo o acesso. O pessoal confunde às vezes, né? Mas existe o porteiro, tá? Ele não está ali, mas ele está no nosso escritório, na nossa base. Tá. Até está fazendo um questionamento, né? Pô, mas o cara não vai ver se entra 2 pessoas, ele tem que ver. A gente trabalha com software, né? Com software com uma inteligência. A partir do momento que você apertar o botãozinho lá para falar com a portaria, explode uma câmera na tela do operador, né? São 5 baias, explode no operador na vez, né? E ele já começa a interagir com o cara e olhando as imagens daquele cara. Tá? A gente chama de câmera seguidora, né? O cara sai dali, ele vai sair para a câmera seguinte. Ela vai seguindo... Vai aparecer a imagem das outras câmeras que ele vai ter que passar. Uhum. Tá? Então, facilitando também o trabalho do operador, que hoje o cara de uma portaria física não tem isso. Ele não tem que ficar migrando de uma câmera para outra. Se você olhar, o pessoal falar assim, coloca tudo na tela aí. Você vai olhar para o prédio, já tem 50 câmeras. Sabe quantas câmeras o porteiro vê dessas 50? Nenhuma. O cérebro humano ele não consegue dividir essa parte de tanta imagem. Então, ele não sabe aonde focar, né? Exatamente. Tá? O pessoal não se liga nessas coisas. No porteiro, na portaria, não existe câmeras. Existe um monitoramento em cima para assalto, né? Para ele acompanhar, aqui embaixo ele acompanha em cima, na tela de cima, mas a tela de operação dele é a câmera seguidora, ele vai seguindo a imagem. Perfeito. Aí se a pessoa vier junto, entrar junto, que ele tinha questionado isso, né? O porteiro nosso, que está à distância, ele tem que ver que tem uma pessoa. Oi, senhor Ademir, tem um senhor junto com o senhor aí? Tá? Não está comigo não. Aí eu vou questionar, o senhor está indo para onde? Certo? Se não vê, aí é falha humana. Sim, falha sim, perfeito. A questão da segurança, né? Aumenta a segurança nesse quesito. Tá? Eu dou mais artifícios para o porteiro trabalhar. Ele tem mais condição do que um porteiro de um condomínio. Tá? Nosso tempo está terminando. O papo estava já é super rápido, porque flui, né? Então o tempo corre. Tudo que é bom acaba rápido. Eu queria pedir
a todos vocês as considerações finais, começando aí pelo Otto, redes sociais, telefone de contato, que outros serviços a gente pode contar com a Litoral Suprimentos, por favor, Otto. E se tem alguma, o nosso telespectador aí, o pessoal que está nos acompanhando, nos assistindo, se tem algum desconto, alguma promoção, enfim. Tiago, obrigado pela oportunidade, antes de mais nada. A Litoral Suprimentos está em Santos, nós estamos em Santos, na Almeida de Moraes. O nosso site é litoralsupri.com.br. Está na tela aí para todo mundo poder acompanhar. Tem um telefone de WhatsApp, tem um telefone fixo que é o 3227-5206. Perfeito. A gente está à disposição. E se alguém entrar em contato e falar que viu a Litoral no podcast Muretas, a gente vai pensar em alguma coisa especial, diferenciada, com certeza. Legal. Então não esqueça aí, se você precisa de serviços, fornecimento, manutenção da sua impressora, contata a Litoral Suprimentos e vai ter aí uma surpresa. Fala que você assistiu o nosso podcast, que o Otto vai providenciar aí um desconto especial para quem está assistindo o nosso podcast. Rogério, por favor. A Antec está na costa número 9, bem no comecinho ali, certo? O telefone de contato é o 13-2202-1721 ou o WhatsApp, que é o que todo mundo usa hoje, né? 99794-3239. O site é antecsistemas.com.br e @antecsistemas é o Instagram, né? Então, só recapitulando, é um revendedor Intelbras autorizado. Intelbras, assistência técnica, a única assistência técnica da Intelbras. Assistência técnica, então, se você tem um equipamento da Intelbras, é com o Rogério que você vai falar, da Antec. E a questão da portaria virtual. Portaria virtual, controle de acesso, sistema de câmeras. Traz o seu orçamento, você que está orçando aí, você que é síndico, ou você que está na comissão aí do seu condomínio e está pretendendo... Vou dar até uma promoção aqui, quem vê o nosso podcast aqui, eu vou dar 5% de desconto. Olha aí, e não é pouco não, viu? Porque esses... Os orçamentos são caros. Os contratos eles envolvem, né? Porque é todo um aparato ali, um contrato bacana. Então não esquece, você tem desconto aí se você falar que assistiu o podcast Muretas. Adilson Lima, meu filho quer ser escoteiro, como é que faz? Bom, como a gente falou de tecnologia, se você colocar em qualquer plataforma, na sua região, no seu bairro, aqui na Baixada Santista, tem vários grupos escoteiros, onde você vai ver o local, vai ver o horário em que é praticada as atividades, vai ver o telefone de contato. Mas é importante que, para quem não tem o conhecimento, ou para quem acha que o escotismo é só acender fogueira e acampar, procura ler. Hoje é muito fácil você obter essas informações. Eu gostaria de aproveitar porque o Adilson escotista também é um profissional. E passar aqui que o que eu ouvi realmente são verdades. Hoje, na nossa empresa, né, lá no sindicato, nós temos uma máquina contratada, tá? Locada, temos uma outra. E essa semana foi curioso, no final do expediente estava imprimindo o documento e deu um problema. E realmente, os 10 minutos que eu tinha foram preciosos. Então, a locação, ela vem muito bem a calhar, sim. De repente, trazer esse mix de segurança, tá? Assim como a questão das câmeras, eu tirei aqui algumas dúvidas e estou saindo com a impressão melhor desse serviço. Porque todo mundo, olha, tenho certeza, todo mundo acha que apertava um botão, você falava e a pessoa conferia lá os dados e põe para dentro e acabou. Não, acho que sistemas são sistemas e realmente vale a pena. E sobre a tecnologia, lá no sindicato nós utilizamos as tecnologias, desde aplicativo, sistemas de mídias. Então hoje a interação ela é necessária. E a questão aí de segurança, lá no edifício eu faço parte da comissão e já pleiteei alguns orçamentos e vou pegar o seu contato para tentar pegar esse 5%. Olha lá, você tem 5% de desconto. Já tenho garantido aqui 5%, eu vou levar lá para o síndico, tá? Para ele fazer uma cotação. Você tem que ver importante. no site, né? Não pode... Ah, é? Eu vou ver aqui direitinho o dia e vou falar para ele, assiste junto comigo lá. Olha aí, já está saindo um negócio aqui da nossa mesa aí.
Eu gostaria de agradecer todos os presentes, Otto, Rogério, Adilson, obrigado aí pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, pelas entrevistas, o bate-papo gostoso que tivemos há pouco. E você, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, tá? O podcast Muretas, ativa as notificações para você receber aí os próximos episódios, siga-nos nas redes sociais e, por favor, compartilhe esse conteúdo que tem muita informação bacana para você e para as pessoas ao seu redor, tá bom? Muito obrigado por mais um episódio e não esqueça, nos acompanhe aí. Um grande abraço e obrigado.